Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gramática com Andreia. Se você gostar dessa aula, deixe like, ative o sininho. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, indiquem aos seus colegas. Eu peço essa colaboração por esse momento de grande dificuldade por conta dessa pandemia, que vocês me ajudem a divulgar o meu canal. A nossa aula de hoje será sobre a diferença entre onde e aonde. Vamos lá, dar início à nossa aula. Onde e aonde? Qual a diferença? O onde possui ideia de permanência, então algo estático, permanente. E vocês farão a substituição pelo elemento em que. Enquanto o aonde possui ideia de movimento, com a substituição pelo termo a que. Ah, professora, mas como que eu vou aplicar isso? Então, é assim, o onde, ideia de permanência, e o aonde, ideia de movimento? Tem mais uma dica com exemplos. Qual seria a dica? Bom, tem a primeira oração. Onde você está? Eu sei que há uma ideia de permanência, mas caso eu ainda tenha dúvida, eu vou testar com o verbo. Como assim testar com o verbo? Você pergunta para o verbo e ele responde da seguinte forma: quem está em algum lugar. Então, observe que o verbo estar, ele pede a preposição em. Se ele pede a preposição em, seria em que ou onde? Permanência. Outro exemplo. O bairro onde você mora é muito tranquilo. Vem aqui, verbo morar. Vamos fazer a pergunta. Quem mora, mora em algum lugar. Então, novamente, o verbo morar pede que preposição? A preposição em. Então, o bairro onde você mora ou o bairro em que você mora. Observe que o onde é por conta do verbo morar e por conta do verbo estar. Observe a diferença com essas duas próximas orações. Aonde você foi? Ah, tá. Por que agora é aonde? Faça a pergunta para o verbo. Quem vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Então, observe que esse verbo ir pediu a preposição a. Então, tem ideia também de movimento? O que você acha? Aonde você foi? Ideia de movimento. O lugar aonde iremos é tranquilo. O lugar aonde iremos é tranquilo. Ideia de movimento. Confirmando pelo verbo, iremos. Quem irá a algum lugar. Então, observe que quando o verbo pedir a preposição a, você utiliza aonde. Quando o verbo pedir preposição em, você utilizará onde, certo? Então, de uma forma bem simples, pergunte ao verbo ou ao nome e ele responderá. Vamos treinar? Vamos treinar com o exercício? Vamos lá. Mantendo-se os sentidos e a correção gramatical do texto. O vocábulo onde, no trecho, o lugar onde nós vivemos juntos, poderia ser substituído por. Então, olha só. O lugar onde nós vivemos juntos. Onde nós vivemos, ideia de permanência ou de movimento? Muito bem, permanência. Então, eu já posso anular a alternativa E. Essa não pode, porque aonde ideia de movimento. Faça a perguntinha para o verbo. Quem vive em algum lugar. Pronto, a utilização da preposição em. Ah, então é a B. Isso, muito bem. Alternativa B. O lugar onde nós vivemos juntos, o lugar em que nós vivemos juntos. Mas por que não pode ser a A? A não pode porque o verbo viver pediu a preposição em. E se ele pediu a preposição em, a possibilidade seria no qual. Por quê? A junção da preposição em mais o é no. Contração da preposição em
mais o no. Então, no qual. Então, eu posso ter 3 alternativas para essa oração? Sim. Quais seriam? O lugar onde nós vivemos, o lugar no qual nós vivemos e o lugar em que nós vivemos. C não pode porque falta esse é. D não pode porque cujo é em outra situação, quando há ideia de posse, e nós vamos conversar em outra aula. E o aonde é a ideia de movimento. Então, é isso, pessoal. A nossa aula de hoje sobre a diferença, como fazer a utilização do onde e aonde. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e até mais.